O que é exatamente o pecado de pensamento? Como diferenciá-lo de uma tentação, por exemplo? Isso é o que nós veremos hoje e eu também mostrarei como enviar suas intenções para um dos principais santuários de São Miguel Arcanjo no mundo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, esse é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. O objetivo de nossas conversas de segunda a sexta-feira é nós conhecermos sempre mais as verdades eternas, conhecer o mundo maravilhoso dos Santos Anjos, saber como atrair sua presença e sua ação cada vez mais e afastar a influência do demônio no dia a dia. Eu começo por essa rápida notícia, é que todos os que já são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, seus nomes serão levados agora no início de março um dos principais santuários de São Miguel Arcanjo no mundo, que é a Sacra di San Michele, ali no norte da Itália. Se você, que já é membro, quiser colocar suas intenções especiais, você pode fazer desde já no primeiro link na descrição. Nós vamos imprimir essas suas intenções, como sempre fazemos, compactá-las num caderno, para entregar ali oficialmente no santuário. É tão importante a gente fazer peregrinação aos santuários, mas nós não podemos ir a tantos, né? Ninguém tem condições de fazer isso nem de tempo nem de dinheiro. Então, é uma forma de nós participarmos da graça do santuário e enviarmos as nossas intenções. Se você ainda não participa ou não conhece o nosso grupo, veja, considere um pouco, também clicando no primeiro link, rolando a página para baixo, você pode saber como participar dessa família de almas que vai crescendo dia a dia mais e aumentando este apostolado. Bom, então eu na sexta-feira cometi um erro. Eu prometi tratar do assunto e me esqueci completamente. Dona Ana Cristina tinha perguntado como cometer pecado grave por pensamentos, ou seja, o que é o pecado de pensamento? E é isso que eu vou responder agora. Santo Afonso de Ligório, ele explica isso muito bem no Tratado da Castidade. Isso está disponível em português gratuitamente na internet. Basta colocar no Google lá, vocês vão achar o Tratado da Castidade. E ali vocês podem ver mais exemplos, mais detalhes. Mas eu quero aqui me focar para tentar resumir, facilitar a compreensão. Bom, o pecado de pensamento, ele se dá quando algo é sugerido ao nosso pensamento. Nosso pensamento, o pensamento humano, a nossa inteligência, ela trabalha em cima de dados. Dados que vêm a ela através dos nossos 5 sentidos exteriores. Então, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, o pensamento mau, ele me virá quando algo foi sugerido à minha inteligência. Agora, essa sugestão pode ser feita, então, inicialmente, por exemplo, alguma coisa que eu vejo. Eu estou passando na rua, eu vejo, por exemplo, me passa pelos olhos um outdoor, uma propaganda indecente, uma propaganda imodesta. Então, aquilo se transforma para mim numa sugestão de eu gostar daquilo, de eu me deleitar, de eu pegar um prazer ilícito olhando para aquela coisa indecente. Então, essa é a primeira forma, pelos sentidos. A segunda forma é pela imaginação. Nossa inteligência vê uma barra de ouro e vê uma montanha. São duas coisas que me entraram pela visão. Só que eu tenho um sentido interior que se chama imaginação. Então eu posso imaginar uma montanha de ouro. Então, mesmo que eu não tenha visto alguma coisa diretamente, a minha imaginação trabalha as imagens que eu tive antes, e transforma numa nova coisa, mas que veio através dos sentidos. Então, primeiro, pelos sentidos diretamente ou uma imaginação. Eu começo eu não estou com nada que fazer, eu começo a imaginar coisas, de repente, me aparece uma associação de imagens, uma coisa indecente. Então aquilo vai me sugerir, me incitar a um pecado. E a terceira coisa pode ser o demônio. O demônio que pode atuar através da minha imaginação. Ele não pode atuar na minha inteligência diretamente, mas na minha imaginação ele pode influenciar para me sugerir uma coisa indecente. Então, por essas 3 vias, normalmente, que virá a sugestão, ou que Santo Afonso chama de
incitamento ao pecado. Muita gente que tem o que se chama escrúpulos acha que quando vem à mente aquela imagem ruim, indecente, me solicitando para eu desejar e querer aquilo, aqui ali já está o pecado. Não. Esse incitamento não é um pecado, pode até ser um motivo para a virtude. E justamente está aí a maior parte das tentações se dá assim, uma sugestão de algo ruim, a minha inteligência. O que acontece? Normalmente tem uma segunda fase, e essa segunda fase é a deleitação. Me vem a imagem, ou a coisa que eu estou vendo diretamente, ou apresentada pela minha imaginação, diretamente ou através do demônio, que incita isso. Então, quando eu vejo aquilo, eu posso e devo, desde já, desviar o olhar, pensar em outra coisa para desviar a imaginação. Pode ser que a coisa continue, e eu continuo lutando. Enquanto a luta, não há pecado. Se eu estou lutando para não pensar naquilo, eu não estou pecando. Bom, acontece que no segundo momento vem a deleitação. Meus sentidos, eu sou homem, eu tenho sentidos, e eu tenho a tendência a gostar de certas coisas, ainda que ilegítimas. E começa aquele gostinho a vir. Esse é o momento em que eu devo começar a rezar. E fazer um esforço para pensar em outra coisa. Porque se nesse momento eu não rezo, acontece uma coisa que é chamada em latim de delectatio morosa, ou seja, uma deleitação demorada, e aí começa a haver o pecado. Agora, se no momento que começa a deleitação eu começo a rezar e faço esforço para pensar em outra coisa, o que acontece? Eu adquiro méritos. Pode ser que nesse momento eu demore um pouco mais, um pouquinho menos, que aconteça ali um pecado venial, mas se eu faço esforço nesse momento e rezo, eu não cometerei pecado mortal. Agora, vem a terceira fase, que aí é o consentimento. Quando eu consinto, eu deixo estar e a minha vontade diz, não, eu quero experimentar disso, de fato. Ainda que seja um pouco, eu quero experimentar. Então a pessoa, o jovem que está olhando aquele vídeo, que passa um vídeo imoral que ele não escolheu, passa na frente dele, e ele diz, não quero, minha mãe ajudai-me, meu anjo da guarda auxiliai-me. Pronto, ele não pecou. Agora se ele fica, quem sabe se eu tiro um gostinho disso aqui, pronto, aí ele pecou. Um pecado de pensamento. Como o homem, ele é sobretudo alma, né? Nossa alma vale muito mais do que o nosso corpo. Esse pecado na alma, ele já ofende a Deus imensamente. Ele já é um pecado propriamente dito, porque aconteceu na nossa inteligência e na nossa vontade. Ainda que a gente não tenha feito o pecado, a gente consentiu nele. E a ação normalmente vai seguir aquele pecado de pensamento mais cedo ou mais tarde. É por isso que está no Evangelho. Aquele que olha com mau desejo a mulher do próximo já cometeu adultério em seu coração. Isso está no Evangelho, isso é a verdade revelada por Deus. E nós, no fundo, todo mundo sabe que isso é assim. E isso não vale só para o pecado contra a castidade, mas para todos os pecados. Então, eu repito, essas três fases, a sugestão, que não é culpa minha, depois vem o começo da deleitação, e nessas duas primeiras fases é a hora de eu rezar, porque sozinho eu não consigo. É a hora de mudar, fazer um esforço para pensar em outra coisa, e depois vem o consentimento. O consentimento, que aí está o pecado de pensamento. E é preciso e como nos livrarmos do pecado de pensamento? Eu já disse, no momento da tentação, apareceu, a gente se deu conta que está naquela situação, começa a rezar e fazer o esforço para sair. Mas ninguém se mantém fiel em matéria de pensamentos se não faz uma preparação remota. Todos os melhores autores espirituais dizem isso. Ou eu me preparo anteriormente para quando a ocasião vier, ou normalmente de vez em quando eu caio. Ou pelo menos de vez em quando eu vou cair. O que é essa preparação remota? É eu já pensar nas ocasiões de pecado que eu vou poder ter e evitá-las desde já. Então, um rapaz que toda vez que ele abre o celular no YouTube, o TikTok, sei lá o que, ele sabe que ele vai cair num pecado de pensamento, ele deve se preparar anteriormente. Bloquear o TikTok, comprar um desses telefones que só faz ligação, que não tem internet, sei lá. Ele precisa fazer algo para evitar as ocasiões de cair. Essa é a preparação remota. Eu espero que tenha sido clara essa resposta que eu me esqueci na sexta-feira, e nos vemos amanhã para outros assuntos, se Deus quiser.